Olá, você tem acompanhado as notícias sobre a reforma da Previdência? Muita gente já está bastante preocupado, apesar da situação ainda indefinida, ainda vai ter votações, enfim, mas isso traz para nós um questionamento. É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Como fazer para melhorar a sua aposentadoria? Você que já trabalha, você que contribui, que não contribui, nós vamos conversar sobre isso aqui. De repente você também tem que se identificar que tipo de investidor você é, né? Vamos conversar hoje com o diretor executivo do Sicoob Central Rondon, Clademir Salmoria, que vai trazer algumas dicas aí pra gente. Clademir, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E vamos já iniciar falando sobre essa reforma, né? Sob o ponto de vista, né, vocês são cooperativa de crédito, como é que vocês, essa área de vocês está analisando o movimento dessa reforma previdenciária? Olá, Lídice, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, em nome de todo o cooperativismo de crédito do país, que vive um momento tão oportuno, né? A oportunidade de a gente estar falando um pouquinho, né, desse momento que é a reforma da Previdência, né, que é um tema tão debatido nos últimos dias, principalmente aí com a primeira aprovação, né, e isso deu uma expectativa muito pujante para a economia, né, e para o mercado, e esse reflexo imediato na Bolsa, né, principalmente com os nossos investidores. Falar um pouquinho, né, dessa questão da Previdência futura, como é que está esse momento do país, que carece sim de uma reforma muito considerável, porque se nós estimarmos aí, né, do que está se projetado, uma economia para os próximos 10 anos na ordem de 933 bilhões, mas antes da gente entrar nesse número tão absoluto, assim como vem sendo debatido muito, né, nesses últimos dias, nós temos que pensar o que aconteceu nos primeiros 5 meses do nosso país. Se nós pegarmos ali o déficit já de janeiro a maio acumulado na Previdência, foram aproximadamente 81 bilhões. E o déficit no país ficou ali, né, na casa de 17 bilhões. Por que isso, Clademir? Porque o Tesouro, né, conseguiu ter um superávit na ordem aí de 64 bilhões. Então, por isso que ele estimou ali um déficit nesses primeiros 5 meses de 14 bilhões. No entanto, se nós olharmos todo o aspecto do ano inteiro, nós temos uma projeção muito significativa, que passa na ordem de 300 bilhões de déficit na Previdência no país. Então, realmente, o tema é relevante, ele carece de um posicionamento urgente pela sociedade, e ele passa, principalmente, para essa questão da educação financeira, que é o ponto, eu diria, talvez é um ponto-chave de como eu posso, enquanto um contribuinte, como está salariado, né, um trabalhador, fazer a minha complementação de renda pensando no meu futuro, né, após a aposentadoria. E aí é onde entra os planos de previdência complementar existentes no país hoje, né, que seja eles de entidade aberta ou fechada, que nos dá uma condição de fazer esse planejamento financeiro para o futuro. Que ele vem trazer mais segurança para o cidadão, mas principalmente para quem tem essa capacidade de se planejar. E quem não tem, precisa estudar, precisa se debater e precisa sim pensar no seu futuro. Bom, vamos então tentar ser didáticos. Para quem já contribui e há aí uma expectativa de, ao final, né, não receber 100%, né, existem ainda as regras que estão sendo definidas, mas quer então partir para esse lado da previdência complementar, que a gente chama de previdência privada, né? Como escolher né, qual o melhor plano, tempo, né, de contribuição, a pessoa que já está aí no mercado de trabalho, como fazer essa definição da previdência complementar? O mercado ele tem um portfólio muito amplo, né, de diversos planos de previdência, né, privada, né, como complementar. Agora, mais do que isso é importante, o investidor conhecer o seu perfil enquanto investidor. Nós estamos falando aí praticamente, né, tecnicamente de 3 perfis: o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador, ele numa visão de um pouco mais averso a riscos, o moderado um pouco mais, vamos dizer assim, acelerado, e o agressivo ele vai sim daí para um mercado onde você pode ter a composição desses planos privados com a renda variável, que pode chegar, conforme a legislação vigente, até 70% do valor do fundo investido em rendas variáveis. Automaticamente ele lhe dá uma condição de uma maior rentabilidade,
No entanto, também ele, como o próprio nome diz, é agressivo, ele te dá uma condição de maior risco, onde você pode ter sim uma perda, né, nesses investimentos. Partindo desse princípio, nós temos que pensar qual que é meu plano. Sempre que eu pensar numa previdência complementar, que é a previdência privada, eu tenho que pensar assim, qual que é o tempo que eu preciso, quanto que eu quero sair de renda complementar, e mais do que isso, a gente tem que sempre pensar num plano a médio e longo prazo. Porque se a gente for pensar no investimento a curto prazo, então a previdência não seria o melhor investimento indicado para o cidadão. Mas se a gente pensar, sim, como uma renda complementar, né, para que ele garanta mais segurança, solidez e principalmente uma capacidade financeira para o seu complemento de renda, então eu tenho que pensar assim a médio e longo prazo. E aí, dentro disso, fazer um estudo de qual será o meu perfil enquanto investidor. E de acordo com o meu perfil, eu vou então determinar qual é o grau de risco que eu quero correr em relação a esse plano de previdência. São dois aspectos também muito importantes a gente pensar sempre, que são a tabela progressiva e a regressiva, quando nós estamos falando de imposto de renda, e principalmente também as taxas que são cobradas pelos fundos. Aí são dois pontos bem importantes, eu vou citar alguns exemplos aqui. Quando a gente está falando, por exemplo, a taxa de entrada, taxa de carregamento, nós temos uma variável de mercado que vai de 0 até 3 cobrado. Se a gente pensar numa taxa Selic aí na ordem de 6,5%, se eu tiver uma taxa de entrada aí de 3, quer dizer que eu estou praticamente 50% da minha rentabilidade ou um pouco mais, indo embora já nessa entrada. Então, o investidor ele tem que ficar muito atento a isso. Outros também são as taxas, né, de administração ou taxa de saída, que variam de até 2%. Na taxa de administração no mercado. Isso ao ano. Ao ano. Como também você tem no sistema cooperativo, por exemplo, em média, 0,275 ao ano, que começa a mostrar um diferencial competitivo em relação ao mercado. Por exemplo, nós temos também alguns casos de algumas entidades que trabalham aí com esses planos de previdências, que começam, por exemplo, não cobram a taxa de administração, Clademir, mas eu tenho que ter, ou melhor, a taxa de carregamento. Mas ela geralmente fixa isso em prazo. Então, por exemplo, eu posso citar uma tabela vigente de uma entidade. A gente começa ali no primeiro ano numa taxa de carregamento de até 10%, se você sair, fazer o resgate. E acima de se você sair, vai ser descontado 10%. Isso, e o importante, em cima do próprio capital, não é do rendimento. Então, esse é outro ponto que o investidor ele tem que ficar muito atento e fazer esses cálculos com muito cuidado. Partindo da educação financeira, que nós temos que pensar. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, quanto que eu devo começar a fazer essa contribuição, né, Clademir? A partir do momento que você se entende, vamos dizer assim, já estiver trabalhando, e se você tiver essa condição de educação financeira, você já pode pensar no seu futuro. Então, na verdade, assim, mesmo que a pessoa receba pouco, ela pode reservar aí um valor para esse tipo de investimento? Sim, nós poderíamos criar, vamos dizer assim, uma regrinha de ouro, talvez, uma regra comum. Nós podemos pensar, Lides, por exemplo, se eu vou ter um tempo de contribuição aproximadamente de 30 anos, eu posso estimar, independente da minha renda mensal, anual, eu posso estimar, por exemplo, uma regra que 10% de toda a minha renda eu vou investir num plano de previdência privada, complementar. Quer dizer que se esse período, ao longo de 10, 20, 30 anos, eu vou ter um valor significativo que vai complementar a minha renda. Outra coisa importante que o cidadão pode se planejar, o investidor, no sentido dele pensar essas rendas extras que acabam acontecendo em momentos atípicos, né? Onde ele pode usar um mecanismo que são os mecanismos chamados de aportes. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. O recebimento de um 13º, então ele pode entrar. Se não tiver dívida para pagar, né? Geralmente já faz o cálculo para o ano seguinte, dívidas, né? Já pensa no IPVA do carro, na escola. Quem é organizado consegue fazer isso, exato, né? É um dinheiro que vai realmente entrar extra, né? E nós estamos falando de, assim, num contexto de parte, né? 10%. Então é uma questão mais de você se planejar. Outro exemplo também de um aporte que você pode estar fazendo é quando você é assalariado, né? Você tem ali
talvez um recebimento de participação de resultado anual na empresa onde você trabalha, né, ou alguma entrada à parte. Você pode estar usando esses momentos, então, para fazer os aportes, né? E isso vai te dar um volume maior dentro do seu plano, fazendo que você faça uma reserva, né, um acúmulo de reserva durante determinado período, para que você possa, sim, então, ter o acesso a esse retorno no momento que você for programar o seu resgate, né? Ou seja, o momento da saída desse plano privado. Na verdade, você citou aí imposto de renda. Quando a pessoa for fazer, então, o resgate lá na frente, né, desse valor, esse imposto de renda, ele tem esse desconto? Como é que é essa questão da Previdência Complementar? Sim, eu tenho os dois, vamos dizer, nós temos duas maneiras de tributação hoje, né? Que é a tabela progressiva e a regressiva. Importante a gente analisar sempre qual que é o prazo que eu vou permanecer dentro, né, do plano de previdência. Se eu for pensar a longo prazo, então eu posso pensar assim, né, numa tabela aí, que ela vai regredindo, né, que chega de 35%, ela vem até 10% de tributação a partir de 10 anos. Então, se eu pensar a longo prazo, é importante isso. Outro ponto que eu preciso estar muito atento é a questão como eu faço a minha declaração de imposto de renda. A gente tem dois planos, que é os PGBL e o VGBL, né? Vida geradora de renda como plano gerador de renda. Então, o que nós precisamos pensar? Para quem faz a declaração de imposto de renda completa, é importante você optar pelo PGBL, porque ele vai te dar uma condição de dedução tributária de até 12% da sua renda. Já para quem faz uma declaração de imposto de renda simplificada, é importante você fazer então o VGBL, porque você vai ter essa condição então de adequar a sua contribuição, né, tributária adequada ao seu modelo de declaração. Como é que a pessoa pode buscar informações de forma segura? Porque o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa tem medo de buscar um investimento desse, porque não entende essa linguagem, por mais que eu esteja aqui ouvindo, mas surgem muitas dúvidas, né? Quem que vai administrar isso? Como é que ela pode acompanhar? O que você recomenda, assim? Porque a gente sabe que infelizmente, tem muitas empresas privadas oferecendo muita coisa, que a gente já fica até na dúvida se realmente isso é verdade, né? Hoje, com esse mundo digital, o acesso à informação é muito grande, né, Leide? E é importante, porque assim, o primeiro passo é que não existe uma rentabilidade mirabolante dos sonhos que você vai lá e se realiza de uma maneira muito prática e simples. Não. É importante, assim como ela te dá essa gama de informação, né, que a rede hoje é a internet, o mundo digital te traz essa condição, mas é importante hoje você também tem, né, os sites, né, das principais entidades hoje aí, ou você consegue ver através da Previc, da SUSEP, né, você tem condições de ter acesso a vários sites que são simuladores, né, de renda, então isso te dá uma condição, bom, eu quero sair com a renda X daqui 30 anos como complementar. Quanto que eu tenho que começar a contribuir hoje, né, num plano ali, por exemplo, conservador? Então ele vai te dar esse cálculo e vai fazer com que o investidor possa ter uma noção de qual que seria o tamanho ou do volume de investimento que ele teria que realizar. Hoje todas as instituições financeiras, né, pública, privada e também o sistema cooperativo, ele está apto a prestar essas informações. Então quando eu tenho um perfil de um investidor que às vezes ele, com acesso, né, à internet, ele consegue contemplar ou sanar suas dúvidas, tudo bem. Mas às vezes eu quero ter o tete-a-tete, que é o corpo a corpo ali, né? Então ele tem essa condição hoje também de ir procurar qualquer entidade de instituição financeira, e principalmente sistema cooperativo, que vai dar essa condição para ele com técnicos preparados lá no dia a dia, para estar sanando as dúvidas dele e principalmente trazendo informações bem mais próximas ou reais em relação ao mercado, né? E ao mesmo tempo que a gente fazendo isso, é possível também a gente já descobrir ali qual que é o perfil daquele investidor. Então você começa a dar um encaminhamento, e aí nós chamamos aí de consultoria, né, financeira para o associado ou para a sociedade. Para quem quer, né, investir e fazer aí essa aposentadoria complementar, precisa necessariamente ter
conta, por exemplo, num caso numa cooperativa, ter conta corrente, isso é obrigatório? O importante é que ele se torne um associado, né? Então, por ele fazer parte de uma entidade de pessoas, como é o caso de uma cooperativa de crédito, né, é importante que ele seja associado. Mas hoje é muito simples e muito prático, né? Você tem mecanismo, por exemplo, de associação através da conta digital, onde você pode você mesmo fazer essa associação sem depender de uma presença física, né? Apenas baixando um app lá, você faz a inserção dos seus documentos, dos seus dados e você já se torna um associado. Então isso é muito prático, né? Por outro lado, você tem também as entidades que atuam especificamente com esses fundos. Então, nesse mecanismo, não necessariamente você precisa ser correntista de uma instituição financeira, seja ela pública, privada ou cooperativa, né? Então, ela dá essas condições. Mas partindo para o mundo do cooperativismo, certamente você vai encontrar um amplo ambiente aí de oportunidades e vantagens, porque geralmente o produto Previdência é um produto na prateleira para atender uma necessidade específica daquele cidadão ou associado. Mas nós precisamos dos demais produtos e serviços, né, no nosso dia a dia. Então é uma maneira de você unir o útil ao agradável aí e já vindo participar de uma entidade de pessoas, né, enquanto cooperativa de crédito, que tem uma essência, na sua essência, né, ser de fato uma entidade e um instrumento da sociedade. Bom, pra gente, eu sei que assim, se a gente for especificar muito, né, a gente passa uma manhã inteira e não trata de tudo, né? Mas assim, você falou em educação financeira. Para quem está aí com essa preocupação da reforma da Previdência, não conseguiu investir, às vezes está com muita dívida ainda, né? Que orientações você pode trazer para pelo menos começar a dar os passos, né? Porque parado não dá para ficar, né, gente? Então, como iniciar aí ou se reeducar financeiramente para a gente trazer aí, de repente, uma luz no fim do túnel, né? Isso aí. Bom, Letícia, você falou muito bem quando você traz essa questão, às vezes, das pessoas endividadas, né? Eu quero investir, mas estou endividado, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou me programar? Como é que eu vou me planejar pensando no meu futuro, né? Para dar uma condição de estabilidade financeira para minha família, principalmente, que é isso que nós pensamos, né, geralmente. O primeiro passo aí seria você dar um stop, né, parar e ver como é que está a minha condição financeira hoje. Se eu estou numa condição de endividado, eu preciso, o primeiro passo é fazer uma relação de todos os endividamentos que eu possuo, né? Quais são eles? Se eu estou com um cartão de crédito, se eu estou com um cheque especial em conta, qual que é o nível do meu endividamento? O primeiro passo é fazer uma readequação financeira. Então, hoje, nas cooperativas de crédito, elas passam a realizar esse trabalho de consultoria financeira, de uma maneira gratuita, que a pessoa pode apoiar ela lá nessa reorganização orçamentária. Então, esse primeiro ponto como que estão as minhas finanças hoje? Se eu estou endividado, qual é o primeiro passo para que eu faça uma adequação junto com o meu orçamento atual e para que eu possa sair dessa dívida, né? Então, seja ela através de renegociações, repactuações, né? Ou até mesmo mudanças de linhas de créditos, né? Como eu citei, por exemplo, um grande vilão, um cartão de crédito, né? Principalmente quando a pessoa se atola, usa cheio ali, ele começa a ter o pagamento mínimo. Então, geralmente, aquilo ele vai trazer um custo financeiro muito elevado para ele. Mas ele pode mudar a linha de crédito que ele está tomando para um custo-benefício menor. Então, fazendo isso, seja em adequação de prazo, né? Uma linha temporal, eu começo a cuidar das minhas finanças de maneira que ela caiba os meus compromissos dentro de um orçamento. Seja de 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, ou mais, depende de como que vai estar a minha condição financeira de endividamento. E junto com isso eu posso sim adequar uma contribuição no plano de previdência complementar. Então por isso que entra a questão da educação financeira, né, Letícia? É um ponto muito importante. O problema é que nós, enquanto cidadão, mas principalmente o brasileiro, tem uma característica muito de imediatista. É uma questão cultural e o cooperativismo de crédito tem trabalhado muito isso, principalmente com as entidades reguladoras, com seus institutos, né, com o Banco Central também, que é essa questão da educação financeira. Então, passa por esse momento e para que você possa pensar no futuro com segurança e com muito mais tranquilidade, né, vamos colocar assim na sua velhice ou no melhor momento da sua vida, você possa ter essa condição se você tiver sim um planejamento financeiro
hoje, independente de como eu estou, se falta 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 30 anos, o importante é começar. Eu começando hoje, eu consigo me programar e ver qual é o tempo de estabilidade que eu preciso para que eu possa realmente buscar uma renda complementar. Está ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Espero que a gente tenha acordado muita gente, né? Pelo menos para tentar, para correr atrás, para buscar informação, entender um pouco, entendeu tudo. É o primeiro passo, né, Claudemir? Obrigada. Obrigado a você, Lides, pela oportunidade. E nós, do cooperativismo, ficamos à disposição aí da sociedade para contribuir no que for preciso. E certamente nós temos que ser perseverantes, né? Pensar num país pujante que é o nosso, para que a gente possa, sim, ter uma nação melhor pensando nos nossos filhos. Eu gostaria até de deixar, se você me permite, Lides, o meu exemplo pessoal, né? Eu estou com 45 anos, com 31 anos de contribuição, né? Então, vamos dizer assim, começamos cedo, né? Se eu fosse pensar enquanto do lado individual ou imediatista, eu poderia pensar que daqui 4 anos eu já teria a condição de 35 anos de contribuição de renda, de me aposentar na regra atual. Então a gente olha, poxa, a reforma vai me impactar, Claudemir. Mas se eu pensar enquanto cidadão e ver a atual condição da Previdência hoje, e se ela passar dentro do que está programada a reforma, eu passo a me aposentar daqui praticamente 15 anos. Então de 4, né, vamos falar de 5 anos, vamos arredondar, né, para 15 anos. Eu posso pensar no primeiro momento uma perda, né, de 10 anos na coisa. Mas, por outro lado, eu tenho que pensar, nós precisamos pensar no nosso país, no equilíbrio das finanças do nosso país e pensar na longevidade. Então, nós temos uma expectativa de vida maior, né, muito significativa, tanto para o homem quanto para a mulher, né, entre 75 e 80 anos aí. Então, se a gente pensar de 80 anos, fazer uma conta redonda, né, se eu me aposentasse com 50, quer dizer que eu teria 30 anos ainda de atividade. Realmente, o regime não consegue se sustentar, né? Então, nós temos que sair um pouquinho do lado individual e pensar no todo o que é melhor para o nosso futuro, para a nossa nação e fazermos a nossa parte enquanto cidadão. E o cooperativismo está aí à disposição como instrumento da sociedade para que possa contribuir tanto na educação financeira, mas principalmente trazendo alternativas, né, para atender as necessidades de produtos e serviços bancários aos associados e à sociedade. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Nós conversamos com o Claudemir Salmoria, que é diretor executivo do Sicoob Central Rondon. Espero que essa entrevista tenha contribuído um pouco com você, com esse raciocínio aí, com essas reflexões, né? E que a gente possa, então, te ajudar a dar o primeiro passo, independente da sua condição, independente de quanto você ganha. Como eu sempre falo, quando eu faço essas entrevistas, conheço pessoas que ganham 20 mil e gastam 40, conheço pessoas que ganham 2 mil e ainda conseguem guardar dinheirinho para reformar a casa. Então, tudo como o Claudemir falou, educação financeira. Vamos compartilhar essa entrevista? Ela está disponível no nosso canal do YouTube e nos sites RDTV e RD News. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.